Pergunta número 3. Quantas pessoas existem em Deus? Existem 3 pessoas no único Deus vivo e verdadeiro. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. São os mesmos em substância, iguais em poder e glória. 2 Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Amém. Comentário. Richard Baxter. É necessário que creiamos no grande mistério da bendita Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, sendo um só Deus, não somente quanto à eterna e insondável inexistência, como especialmente pelo conhecimento das 3 grandes espécies de obras de Deus sobre o homem, ou seja, como nosso Criador e Deus da natureza, como nosso Redentor e Deus da graça que governa e reconcilia, e como nosso santificador, aplicador e aperfeiçoador de todos, a fim de nos tornar aptos para a glória. Deus é um Espírito infinito, indivisível, no entanto, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Tem de ser crido. Podemos provar que o Espírito Santo é Deus? Devemos ser batizados na fé dele como Pai e Filho, e em tudo que faz realiza as obras certas de Deus e possui os atributos de Deus na Escritura. Kevin DeYoung. A doutrina da Trindade é a mais importante doutrina cristã que a maioria das pessoas nunca considera. Ela é absolutamente essencial à nossa fé, mas para muitos cristãos assemelha-se a um confuso problema matemático. Mesmo que consigamos entender o que é a Trindade, parece que não exerce nenhuma influência sobre nossas vidas, nem tem relevância para nós. A palavra Trindade, tal como é conhecida, não se encontra na Bíblia, mas encerra muito bem inúmeras verdades bíblicas. Na verdade, existem 7 declarações que compõem a doutrina da Trindade. 1. Deus é um, há um só Deus. 2. O Pai é Deus. 3. O Filho é Deus. 4. O Espírito Santo é Deus. 5. O Pai não é o Filho. 6. O Filho não é o Espírito. 7. O Espírito não é o Pai. Se você entende essas assertivas, conseguiu entender a doutrina da Trindade. O que significa quando dizemos que há um só Deus em 3 pessoas? Os cristãos são monoteístas. Não cremos em muitos deuses ou em um panteão de deuses, mas apenas em um só Deus. E esse Deus se expressa e existe em 3 pessoas. Essa linguagem de pessoas é muito importante. A igreja primitiva lutava para usar a linguagem apropriada, e o termo pessoas expressa adequadamente a personalidade dos 3 membros da Trindade, como também seu relacionamento uns com os outros. Pai, Filho e Espírito Santo juntos são inerentes a uma única essência, embora existam algumas distinções. Um não é o outro, mas são iguais em posição, iguais em poder, iguais em glória e iguais em majestade. Assim como Jesus enviou os discípulos a ir e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vemos essa doutrina da Santa Trindade entretecida por toda a Escritura. Ainda mais confusa para as pessoas é a pergunta: por que isso tem importância? Está bem, entendo que temos 3 em 1, 1 em 3, mas que diferença isso faz para qualquer coisa em minha vida cristã? De modo bem trinitário, penso que há 2 coisas importantes que essa doutrina significa para nós. Primeiro, a Trindade nos ajuda a entender como pode haver unidade na diversidade. Essa é uma das perguntas mais prementes em nosso mundo. Algumas pessoas focam quase exclusivamente na diversidade, no fato de que as pessoas são bastante diferentes. Não enxergam os pontos em comuns. Outros querem forçar uma completa uniformidade de pensamento, governo e expressão.
A Trindade nos mostra que podemos ter profunda, real e orgânica unidade na diversidade, de modo que o Pai, o Filho e o Espírito operem em completa união em nossa salvação. O Pai designa, o Filho realiza, o Espírito aplica. Encontramos plenamente Deus no Pai, no Filho e no Espírito Santo. No entanto, sua obra divina não é intercambiável nem redundante. Segundo, quando se tem um Deus trino, temos a eternidade do amor. O amor existe desde todos os tempos. Se houvesse um Deus que não fosse três pessoas, ele teria de criar um para se amar, para ser expressão de seu amor. Mas Pai, Filho e Espírito Santo, existindo na eternidade, sempre tiveram esse relacionamento de amor. Assim, o amor não é algo criado. Deus não teve de sair de si para amar. O amor é eterno. Quando se tem um Deus trino, tem-se plenamente esse Deus que é amor. Finalmente, mais importante, a doutrina da Trindade é crucial para o cristão, porque não há nada mais importante no mundo do que conhecer a Deus. Se Deus existe como um Deus em três pessoas, se a única essência divina subsiste como Pai, Filho e Espírito Santo, se somos batizados nesse nome trino, nenhum cristão deseja ignorar essa realidade trinitária. Por fim, a Trindade é importante porque Deus é de suma importância. Oração. Pai, Filho e Espírito Santo, vós estáis além de nosso entendimento. Somos gratos por nos trazerdes ao vosso amor, um amor que existia antes do mundo em vossas três pessoas perfeitas. Amém.